Olá, eu me chamo Jefferson Rafael, faço bacharelado de Física na UFRJ e sou desenvolvedor de modelos de Machine Learning. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a arquitetura das LSTMs, sobre o algoritmo das LSTMs e ao final do vídeo nós vamos construir um modelo utilizando a LSTM para estimar os valores da série de Fibonacci. Mas antes de falar sobre as LSTMs, é importante nós explicarmos um pouco sobre as redes neurais recorrentes, pois as redes neurais LSTM, elas são um tipo mais sofisticado de rede neural das redes neurais recorrentes tradicionais. Então, redes neurais recorrentes são redes neurais nas quais, além delas utilizarem os dados de entrada da etapa atual, elas utilizam também o output da rede neural produzido na etapa anterior. Com essas duas informações, ela consegue resolver problemas que precisam de informações de eventos anteriores, resolvendo problemas com dados em sequência, dados sequenciais. Daí, por exemplo, séries temporais, como a série de Fibonacci que nós iremos resolver, textos, música, falas, previsão do tempo, etc, etc. Aquele diagrama das redes neurais recorrentes que apareceu no slide anterior, ele pode ser desmembrado e se transformar, ou nós podemos observar aquele diagrama recorrente, aquele loop, dessa maneira aqui. Então, nós temos a etapa 0. Na etapa 0, o nosso modelo de rede neural recorrente, ele recebe um vetor de entrada da etapa 0. Ao fim do processamento, ele produz o output da etapa 0. E na etapa seguinte, ele reintroduz esse output da etapa 0 na rede neural novamente. E de novo, ele recebe uma entrada na etapa 1 e produz um output da etapa 1. E na etapa seguinte, ele reintroduz o output gerado na etapa 1, na etapa 2, e recebe um vetor de entrada da etapa 2, e ao fim do processo ele produz um output da entrada 2. Fazendo um paralelo com as redes neurais recorrentes tradicionais, o loop das LSTMs pode ser desmembrado e nós teremos esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui que nós estamos observando, essa estrutura, ela é chamada de célula de memória. Essa célula de memória é onde é encapsulado todo o processamento da informação, todo o processo de atualização, esquecimento e manutenção, atualização da informação. Dentro dessa estrutura da célula de memória, nós temos as portas. Aí no caso nós temos 3 portas: a porta de esquecimento, a porta de entrada e a porta de saída. E além dessas três portas, além da estrutura de portas, nós temos também a componente do estado da célula, que é uma inovação do LSTM que não era observado nas redes neurais recorrentes tradicionais. Nas redes neurais recorrentes tradicionais, você adiciona novamente o estado oculto, que é o output da rede anterior. Na LSTM, ela tem uma memória de longo prazo, digamos assim, que é armazenado no estado da célula. O estado da célula é o componente que carrega essa memória de longo prazo da rede neural recorrente, enquanto que o estado oculto ele vai carregar, ou ele vai estar fortemente influenciado pela informação recente. Então, o estado oculto ele carrega informações de curto prazo, informações recentes, enquanto que o estado da célula, CT, ou CT-1, ele vai carregar com ele, o estado da célula, informação
de longo prazo. A arquitetura das LSTMs, as funções de ativação utilizam as funções sigmoide, que é essa daqui, que é essa que produz essa curva da linha roxa, e a tangente hiperbólica, que é essa função que produz essa curva azulada. Você consegue observar que a função da sigmoide ela está limitada entre a imagem de 0 a 1. Essa função está limitada nos valores entre 0 e 1, enquanto que a tangente hiperbólica é entre menos 1 e 1. Essas funções são muito importantes no processo de esquecimento, manutenção ou atualização da informação dentro da rede neural LSTM. Agora falando sobre o algoritmo. Nos algoritmos, a primeira etapa do algoritmo, você tem o processamento das informações que entram na rede, que entram no sistema. Então, inicialmente a porta de esquecimento ela vai processar essas informações. E essas informações são processadas a partir dessa equação. Então nós temos aqui o vetor do estado oculto, HT-1, o estado oculto da etapa anterior. Nós temos o vetor de entrada XT da etapa atual, a 10ª entrada, né, a 10ª etapa, o 10º passo, mais o bias da forget gate, da porta de esquecimento. E esse vetor ele vai ser multiplicado pela matriz de peso, que é a matriz de peso do vetor de estado oculto da etapa anterior e do vetor de entrada da etapa atual. Como em geral, em redes neurais artificiais, você tem bastante dessas operações matriciais, multiplicação escalar, produto escalar entre vetores e matrizes. Aí, dando uma explicação a respeito dessa equação, você tem o vetor do estado oculto HGT-1, estado oculto da etapa anterior, e você tem aqui o vetor da entrada do passo atual. Aí vamos considerar, vamos supor, por exemplo, que o vetor HT-1 ele seja um vetor composto pelos elementos H1, H2 e H3, e o vetor de entrada XT seja um vetor composto pelos elementos x1 e x2. O vetor combinado, que é apresentado nessa equação, ele seria esse vetor aqui, ou pode ser reescrito também como um vetor que vai encapsular os valores H1, H2, H3, x1 e x2. A nossa matriz dos pesos do estado oculto, do vetor do estado oculto e da entrada será o WF, cuja dimensão vai estar condicionado às dimensões dos vetores de estado oculto e do vetor de input. Então, no caso ali, o vetor de estado oculto é 3, é um vetor coluna com 3 elementos, e o vetor de entrada é um vetor linha, quer dizer, um vetor linha de 3 elementos, e o vetor de entrada é um vetor linha de 2 elementos. Então aqui seria 3, aí 3 mais 2, 5. Então a nossa matriz desse exemplo aqui teria a dimensão de 3 por 5. Seria uma matriz 3 por 5. Então nós temos aqui uma matriz 3 por 5 com os pesos do estado oculto do passo anterior com os pesos do vetor de entrada do passo atual. Nós podemos representar essa matriz dos pesos, ou matriz dos parâmetros. Bom, nós podemos também representar essa matriz dessa forma. Nós podemos separar ela entre a matriz dos pesos do estado oculto do passo anterior e a matriz da entrada do passo atual. A multiplicação dessa equação ela vai ser basicamente uma multiplicação entre uma matriz e um vetor. Então, nós pegamos o vetor HT-1xt, que é composto por esses elementos, e vamos multiplicando
obviamente, linha por linha, e depois somando os resultados. Aí nós teremos aqui um vetor que será da dimensão 5 por 1, né? 5 linhas e uma coluna. Teremos um vetor coluna. Um vetor coluna considerando o vetor composto, esse vetor composto, considerando esse vetor combinado aqui como um vetor linha, né? Um vetor coluna, quer dizer. Então, ok. Agora que nós já entendemos e tem outra questão. Enfim, nós podemos calcular isso utilizando essa abordagem. Nós podemos fazer essa multiplicação utilizando essa abordagem, como nós também podemos fazer essa mesma multiplicação entre a matriz dos parâmetros e o vetor combinado. Nós podemos fazer essa mesma multiplicação. Aí nós iremos pegar o vetor do estado oculto do passo anterior e somar com a multiplicação da matriz dos parâmetros. Isso aqui nos dará um novo vetor, assim como nós teremos nesse caso aqui. Ao fim nós teremos o exato mesmo vetor v, por exemplo. Então, independente da maneira como a gente escolher realizar esse cálculo, o resultado vai ser o mesmo. E nós podemos fazer dessa maneira ou daquela maneira. Só uma observação. Na etapa seguinte do algoritmo, nós iremos agora processar os dados na camada da porta de input, na input gate, na porta de entrada. E na etapa anterior, uma coisa que eu não deixei claro é que no caso, considerando o fato de que a sigmoide são valores que variam entre 0 e 1, ela vai determinar, ao fim de todo o processo do cálculo da tangente da sigmoide, ao fim do processo de calcular os valores da tangente da sigmoide, se com tangente hiperbólica, nós teremos uma porta de esquecimento, por exemplo. Supondo que o final desse cálculo da sigmoide resulte no valor 1, por exemplo. O que isso significa? Isso significa que toda informação do estado da célula anterior, esse CT-1, ele vai ser passado para o CT, para o estado da célula atual. Porém, ele vai ser combinado com o estado candidato, que são informações novas, que será introduzida na informação de longo prazo. Mas caso, por exemplo, num caso extremo, nos limites, considerando os limites da sigmoide, caso o valor da sigmoide no final desse processo do cálculo da forget gate nós tenhamos o valor 0, isso significa que a porta de esquecimento considerou esquecer completamente a informação do estado da célula anterior. Então, nenhuma informação do estado da célula anterior será passada para o estado da célula da etapa atual. E nesse caso será introduzido integralmente o valor do estado candidato, do estado candidato, que é informação de longo prazo, uma informação nova que será introduzida no longo prazo, no estado da célula, que é a memória de longo prazo. E ele é modulado pelo vetor I, que é a porta de entrada, input gate, que pode também fazer a mesma coisa, ou seja,
ForgetGate retorna 0, ou seja, ele esquece completamente das informações contidas em CT-1, ou seja, o valor da história da célula do passo anterior. E caso I, o vetor I, seja 0 também, o que nós temos? Nós temos que ele irá ignorar completamente a informação nova contida em CT, CTIL-T, que é o estado candidato. E o que acontece? Acontece que CT, no caso, ele seria um vetor com valores zero, um vetor nulo, vetor com valores zero, que é o vetor do estado inicial. Então, o estado da célula inicial ela começa sempre com valor zero, e aí ele vai atualizando a partir dos pesos. Aí aqui essa parte eu já falei, a atualização da informação, a etapa responsável pela atualização da informação na memória de longo prazo, que é a informação contida no estado da célula. Daí aquela coisa, a informação que vai ser passada para o estado da célula seguinte, a informação que vai se manter no longo prazo, ela é modulada pelas portas de esquecimento e a porta de entrada, onde a porta de esquecimento ela é responsável por determinar o quanto da informação do passo anterior será mantido, enquanto que a porta de entrada ela vai determinar o quanto de informação nova da etapa atual será introduzida no estado da célula, será introduzida na memória de longo prazo. E observando que nós temos uma tangente hiperbólica, cujos limites ali da imagem dela vai de menos 1 a 1, nós observamos que o valor aqui nessa parte da equação, ela pode ser um valor desde positivo como um valor negativo. Um valor negativo você pode interpretar como sendo essa informação, ela possui uma correlação inversa com a informação, valores negativos nessa parte da equação, na parte da equação modulada por I, da porta de entrada, valores negativos nessa parte, que são oriundas da tangente hiperbólica que gera o estado candidato. Enfim, valores negativos nessa parte da equação representam padrões inversamente correlacionados com a tarefa, podendo ajudar a mitigar possíveis influências de informações indesejadas, enquanto que valores positivos nós podemos interpretar como uma representação de correlações positivas ou informações relevantes, padrões relevantes que reforçam certos padrões aprendidos pela rede. E valores próximos de zero do estado candidato considera que as informações contidas no estado oculto da etapa anterior e no vetor de entrada, elas não são relevantes o suficiente para serem armazenadas no longo prazo, na memória de longo prazo. E na etapa de saída, output gate, nós temos o mesmo cálculo, a sigmoide aqui ela vai processar os dados de entrada e o estado oculto, a entrada do passo atual e o estado oculto da etapa anterior, que é o output da etapa anterior. E essa porta, output gate, ele vai modular o valor ele vai modular o valor de saída da rede neural na etapa atual, junto da informação contida na memória de longo prazo. Então a memória de longo prazo ela entra aqui nessa etapa, ela mostra aqui nessa etapa a sua importância, determinando o valor do output. Agora vamos construir um modelo, né? Eu construí um modelo aqui para usar como exemplo da aplicação desse algoritmo LSTM em dados sequenciais. O dado sequencial que eu escolhi utilizar, por ser simples e conhecido pela maioria, foi a série de Fibonacci. A série de Fibonacci, fazendo uma explicação sobre a série de Fibonacci, é uma série cujo valor dessa série ela vai estar condicionada
os dois valores da etapa anterior. Então nós temos aqui, enfim, eu desenvolvi uma funçãozinha para gerar os valores, os números da série de Fibonacci. Aí aqui eu chamei a função para me gerar 30 valores, um n igual a 30, uma amostra com n igual a 30, valores da série de Fibonacci. E aqui, voltando aqui a explicação, ela vai estar condicionada aos valores anteriores. Então, aqui ela começa com 0, aí depois 1, aí 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, e assim sucessivamente. Já deu para entender o padrão. Cada valor aqui ele vai estar condicionado aos dois valores anteriores a ele. Ou seja, os valores anteriores, os valores no passado dessa série serão relevantes para você conseguir saber qual é o valor da etapa atual. Então aqui eu fiz uma divisão da minha amostra dos dados de treinamento, os dados de validação e os dados de teste. Aqui eu transformei ele em arrays para utilizar ele no modelo. Aqui eu tive que reestruturar esses dados na forma de um tensor. Então aqui eu criei esse código para ir reestruturando os dados de treino, validação e teste numa forma de tensor. Basicamente, não tem muito o que mostrar ali. Aí, a parte do modelo, a função de ativação utilizada foi a ReLU. Aqui é uma série, como um problema simples, uma série de Fibonacci, um problema simples, trivial. Então foi uma rede neural bem simples, uma rede neural pequena. São 4 neurônios na camada de entrada, uma rede pequena, e um neurônio na camada de saída. E esses neurônios da camada de entrada são, na verdade, aquelas células de memória apresentadas nos slides. Aqui, o otimizador utilizado para atualizar os parâmetros, né? Atualizar aqueles pesos, o peso da porta de saída, o peso da porta de entrada, o peso da porta de esquecimento e o peso da memória de longo prazo, do estado da célula. Enfim, o algoritmo de otimização utilizado para atualizar os pesos, no caso aqui é o ADLAN. O learning rate é 0.01. A função de perda utilizada é mean absolute erro, o erro absoluto médio. A métrica utilizada para avaliar o modelo é o MSE, que é o erro médio quadrado, basicamente. Daí o número de iterações, o número de passos que esse modelo vai executar será 100. Ele vai executar 100 passos para poder treinar. Nesse exemplo aqui, ao fim de 100 passos, nos dados de validação, ele obteve aqui um erro, um erro absoluto de 6.7, ou seja, em média, ele errava 6.7 para mais ou para menos, exibindo os dados do modelo, e aqui exibindo os valores reais, né? Aí nessa tabela aqui fica mais claro. Aqui são os valores produzidos pelo modelo, e aqui são os valores reais, e aqui é a comparação entre os valores reais e o valor previsto pelo modelo. E aqui nós temos um erro relativo, que na média deu em torno de 2%, 2,6%, 2,7% ali de erro relativo. Ou seja, em média ele errou em torno de 2 a 3% em relação ao dado real. Então, em relação ao dado real, o modelo ele gerava um resultado que oscilava em torno de 2 a 3% em relação ao dado real. Então aqui 2.584, você tem 2.514, 4.000 e 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 4.000 e
o que seria 4.181. O modelo ele me gera 4.067 e assim por diante. 514.229, o modelo nos retorna 500.049. Aí aqui tem esse gráfico para mostrar visualmente tanto os dados previstos pelo modelo em verde, como os dados reais em preto. Daí eu usei um gráfico iterativo aqui com Plotly. Aqui dando um zoom. Nós temos os dados previstos pelo modelo em verde e os dados reais. Nós vemos aqui uma proximidade muito grande entre ambos os dados, entre aquilo que o modelo nos retorna e os dados reais. Não existe uma grande diferença, uma proximidade bem alta, mostrando na prática a importância que esse modelo, que esse algoritmo ele tem para prever resultados de problemas que envolvem dados sequenciais, que envolve você ter ideia sobre os dados no passado e o dado no presente. E é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu gostaria de convidar vocês a entrar no meu link aqui nas minhas redes sociais, conhecer meu trabalho e, enfim, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. E convido vocês a entrarem nas minhas redes sociais, nesse QR Code